Na Uber, você fazia uma apresentação, você saía roxo de tanto apanhar, porque batiam de tudo que era lado. E tava tudo bem? E no final da reunião, todo mundo era amigo. Amigo não, mas todo mundo tava de bem, tava... Vamos sentar e vamos continuar a vida. Exato, porque trabalho é trabalho, isso não quer dizer... Se eu falo que seu trabalho não tá bom, eu não tô dizendo que você não é bom. Eu tô falando que seu trabalho não tá bom. Isso, né? Isso é muito importante. Essa consciência faz com que a gente consiga subir ali o nível da entrega. O tempo inteiro, e isso é muito sobre ambiência, né, Tsai? Se você tá num ambiente em que as pessoas estão te cobrando mais, estão te dizendo, olha, teu nível de entrega tem que ser isso aqui, e cobra que todos estejam, independente de CEO, de C-level, de diretor, de estagiário, que o mesmo nível de entrega, ele exista, isso facilita muito a empresa a dar próximos passos. É o alto desempenho na prática. Olá, sejam bem-vindos a mais um CNP in House, aquele podcast que a gente fala de carreira de maneira clara, objetiva, direta, sem mimimi. A gente vai falar de carreira, de liderança, aquele papo que a gente gosta para você que é empreendedor. Eu sou Marcela Zaiden, eu sou founder da CNP People Solutions, uma consultoria estratégica com foco em transformar através de resultados e pessoas. Hoje eu tô aqui com um convidado que pra mim é um convidado muito especial. Ele que tem uma trajetória gigante, eu vou deixar ele contar um pouco da trajetória dele. Mas eu já tive a honra de trabalhar lado a lado e garanto pra vocês, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Nesse momento, ele é cofundador e CEO da Stay. É uma startup que está revolucionando a previdência corporativa no Brasil. Sobre a liderança dele, a Stay já captou recentemente 15 milhões em uma rodada seed para expandir sua equipe e oferta de produto em todo o país. Obviamente eu vou deixar ele apresentar, contar um pouco não só da trajetória, mas dessa revolução no mercado. Seja muito bem-vindo, Tsai Shio. Tsai, que prazer ter você aqui. Prazer, Mar. Uma honra estar aqui com você. Como você comentou, a gente teve o prazer de trabalhar juntos no passado e para mim é um privilégio estar aqui agora com você nessa mesa. Vamos lá. Vamos começar de maneira prática, objetiva e direta. Conta um pouquinho pra gente o que é a Stay, de onde veio essa ideia. Ela nasceu, eu sei que ela nasceu ali em 2023. De onde surgiu? Como que foi? Conta pra gente. Então, a Stay, ela nasce em 2023, como você bem comentou. E aí a ideia vem muito do que a gente viu nos Estados Unidos, principalmente. Então, eu tive muitos anos trabalhando, ajudando a construir empresas americanas aqui, ou até me responsabilizando, pela região em empresas americanas. Então, assim, sempre tive muito essa proximidade com o mercado de lá. E o que a gente notou é que existia um produto lá fora que era basicamente todos os trabalhadores, ou quase todos os trabalhadores americanos tinham, que é o tal da previdência corporativa. Cara. E aí, quando você olha para o Brasil, quase ninguém tem previdência corporativa. A gente não tem. Não é um tema que a gente olha. Na verdade, o brasileiro ele já tem uma dificuldade de educação financeira, né? E aí, quando a empresa não oferece, as pessoas simplesmente não possuem. Então, o que inicialmente a gente assumiu foi que provavelmente esse produto no Brasil ele não tem aderência, porque ele não é um produto como nos Estados Unidos, que tanto a empresa quanto o colaborador têm muitos benefícios tributários se tiverem previdência corporativa. Só que quando a gente começou a estudar o produto, e a gente pegou ali os dos maiores escritórios de advocacia do Brasil para estudar junto com a gente viu que sim, que existem os benefícios tributários. Só que o produto era muito ruim. O produto era horroroso. A gente brinca que a previdência corporativa no Brasil parou no século XX. Não modernizou, não mudou, né? Foi aí tanto que é um benefício que quase nenhuma empresa mais oferecia. Quase ninguém oferece mais, né? Já eram poucas as empresas que ofereciam e depois começaram a menos empresas ainda a oferecer. Foi aí que a gente falou, não, a regulação é boa, vamos construir um produto tão bom quanto, né? E foi aí por isso que a gente fala que a gente está construindo a previdência do século XXI. Bacana. Né? Então a gente quer que os brasileiros tenham um futuro digno, que eles possam sonhar, ter segurança financeira. Eu costumo falar que menos de 10% dos brasileiros têm previdência privada, mas 100% dos brasileiros precisam de segurança financeira, precisam de dinheiro para se planejar, né, precisam ter mais dignidade no futuro. Perfeito. Então, a gente quer fechar esse gap. Tsai, eu sei que
muito do que... Primeiro que vocês, como mantenedores no CNP Hub, a gente troca bastante. E eu sei que cada vez mais, não só Previdência do século XXI, vocês vêm com uma construção de algo na linha de atração e retenção de talentos. Como é que vocês trazem essa junção entre um benefício inovador, na verdade, um benefício conservador que vocês estão remodelando e, junto com isso, atração e seleção de talentos? Boa. Então, quando a gente pensa mais, essa é uma pergunta muito boa de quem conhece os desafios da área de pessoas, né? A gente olha o pacote de compensation hoje das empresas, ele é muito focado em curto prazo, né? Então, o Brasil, por suas características, né, regulatórias e etc., a ênfase é sempre muito no curto prazo. Só que tem a opção, e a melhor opção que existe, assim, by far, né, de longe, é previdência corporativa quando você pensa em equilibrar remuneração de curto prazo e remuneração de longo prazo. Porque a previdência te permite colocar esse dinheiro com todos os incentivos tributários que eu comentei agora há pouco e você consegue colocar uma carência, que é basicamente você falar, combinar com o seu funcionário, ó, eu vou investir no seu futuro, mas eu preciso que você fique X anos, 2, 3, 4 anos. É o jogo do longo prazo. É o jogo do longo prazo. Então, para aqueles funcionários, aquele talento que você quer reter, que está comprometido com a sua empresa, é um ganha e ganha, né? A empresa ganha, o funcionário ganha. Então, essa foi uma forma da gente ajudar as empresas a atrair talento, porque você consegue montar um pacote de compensation mais interessante e reter essa pessoa que está, de fato, comprometido com a empresa. Acho que aqui tem um viés muito educacional, que é o que a gente já vem falando. Existem produtos que cada vez mais surgem no mercado que a gente tem uma revolução, não só do ponto de produto inovador, mas principalmente de narrativa, para que a gente consiga explicar e ensinar sobre o produto. E o que a Stay, para mim, tem de maior beleza é que a gente está falando de um tema super difícil e que, pelo menos na minha visão, de tudo que eu já conversei com vocês, tudo que eu já aprendi sobre a Stay, traz uma simplificação de um tema que é necessário. Porque as pessoas, elas cada vez menos, elas pensam no futuro, cada vez menos elas se projetam de uma maneira confortável financeiramente. Como que vocês têm educado as pessoas para trazer essa conscientização? Legal, legal. Eu acho que a gente tem várias estratégias, né? A gente também leu muita bibliografia sobre economia comportamental, que é não só o que as pessoas falam que elas sentem, mas o que de fato elas sentem através de estudos mais de longo prazo lá fora, né? Então, o que a gente fez, né? A gente basicamente pegou um produto que, como você falou, Má, é muito antiquado, né? É muito segurez, que a gente fala, né? Segurez é um monte de termo, sigla que ninguém entende nada. E olha que eu já oferecia, não tenho 18 anos de experiência em RH, então eu já ofereci previdência privada. Era difícil até de explicar para o funcionário o que era aquele bicho. Eles não entendem, nem o RH, a empresa entende, porque é muito complicado, é uns termos que ninguém usa no mercado. Então, assim, o que a gente fez? A primeira coisa foi, vamos simplificar, né? A gente, claro, explica tudo que o funcionário e a empresa precisa saber, mas a gente faz de uma forma um pouco mais lúdica, né? Então, em vez de focar em todas aquelas siglas, né? Aquele sopinha de letras que tem na Previdência, a gente simplificou, né? A gente focou muito no resultado que aquela pessoa quer obter, né? Através da Previdência, mas aí, de novo, a gente respeita toda a regulação e segue tudo certinho, mas a gente tentou meio que usar um pouco mais do linguajar do dia a dia das pessoas, né? Então isso foi uma dessas coisas. Outra coisa é tirar esse aspecto muito de aposentadoria de velhice. Né? Pra não parecer tão distante pois assim, né? Você fala para uma pessoa que tá com 20, 30 anos... depois eu penso nisso, é o natural. Essa é a resposta. A gente fala, não, isso é um produto de só aposentadoria. Ela vai falar, não, depois eu vejo ali isso. É a hora que você desconectou, né? É um produto deixa pra lá. Espera, depois eu decido, porque se eu vou me aposentar daqui a 50 anos, 40, eu me decido isso aí daqui a 10 anos. Né? É isso. Só que o que a gente vê é que as pessoas, quando elas começam a guardar dinheiro, elas guardam a vida inteira. Então, por isso que se você tem que tirar um pouco dessa coisa de... Não é aposentadoria, é você guardar dinheiro, é você ter um pouco de saúde financeira, segurança financeira. E é nesse contexto que a gente entra e tenta tirar um pouco dessa coisa de só aposentadoria. Também mas você pode fazer outras coisas com dinheiro, né? E quanto mais cedo você começa a poupar, a guardar dinheiro pela previdência corporativa, melhor.
tem sido atrativo do ponto de vista de, pensando total Gen Z aí, como é que vocês têm feito para trazer essa visão? Porque é uma mistura, né? No final do dia, por mais que a gente fale que é um incentivo de médio e longo prazo, para quem tá acostumado, porque a geração Z, ela tá acostumada com o imediatismo, né? Para quem tá acostumado com esse imediatismo, como que funciona pensar nesse médio prazo? Legal. Isso foi uma preocupação que a gente teve inicialmente aí, Má, também, né? A gente trabalhou juntos e teve que lidar com Gen Zs, né? Bastante Gen Z, né? Então, isso foi uma preocupação inicial nossa. Eu falei, será que a gente consegue educar o Gen Z, né? Passar essa informação pro Gen Z? E aí o que a gente viu que foi, assim, a gente foi super bem sucedido, né? E aí, por quê? Porque o Gen Z, apesar dele ser mais imediatista, né? Como algumas pesquisas mostram, também é a geração mais bem informada, a que mais tem acesso à informação. Então, o que a gente mostra no final do dia, não só para o Gen Z, mas acaba também sendo um fator muito importante para o Gen Z, é que quando a sua empresa te dá previdência corporativa, é o melhor retorno que você vai ter de qualquer investimento, ponto. Né? Então, assim, se uma empresa vai lá, né, e é um exemplo que a gente dá, né? Claro que se a pessoa investe em criptomoeda, aí é uma... A gente está conversando, são investimentos diferentes, são cestas diferentes. Eu tô falando de investimento em coisas mais tradicionais, né? Mas assim, porque é isso, né? A criptomoeda, ele te dá 10 vezes, daqui a pouco perde 8 vezes, aí depois... Né, pra quem tem coração forte. É pra quem não, né, que tem aquele dinheiro que tá sobrando e não quer, né, tá ali, deixa ali... Né, sem se preocupar. Agora, quando você pensa, por exemplo, dá um exemplo. Quando você recebe uma previdência corporativa da sua empresa e você recebe um matching dela, então cada R$1 que você coloca, a empresa vai lá e coloca R$1 para você todo mês. Você faz essa conta, né, então você tem basicamente 100% de retorno naquele dinheiro que você coloca e a empresa te dá, né, uma contrapartida igual. Vamos fazer o seguinte, como é um tema que com certeza te sai, eu tô te falando de 10/9. Os empreendedores que eu converso, que eu apresento a Stay, porque como a gente acabou de colocar na CNP a Stay, pra gente vai ser super bacana. Inclusive, a gente tem cada vez mais conversado com os empreendedores como uma forma de, deixa eu te mostrar que não necessariamente você precisa ir direto para uma construção de partnership. Porque a maioria dos empreendedores, quando buscam a CNP, pensam em retenção, a primeira pergunta é, Má, você me ajuda a montar um projeto de partnership? Legal. E aí eu tenho cada vez mais compartilhado uma visão de, será que a gente precisa ir direto para um partnership? Ou a gente pode pensar em algo mais meio do caminho? E aí eu falo sobre a Stay. Eu acho que é importante para os empreendedores que estão nos ouvindo entender exatamente o que é esse produto de previdência corporativa. Vamos educar quem está em casa assistindo a gente. Vamos lá. E eu acho que a CNP tem feito um trabalho incrível, né, nessa de ajudar as empresas a criar planos que vão um pouco além do que já tem sido feito desde sempre. Padrão, né? Padrão. E aí, a gente está educando, a gente já está junto nessa. Exato, e acho que a CNP tem sido uma grande parceira nossa nesse aspecto. Né? E aí vou usar o exemplo do partnership, né, e da própria CNP, que é quando você fala em partnership, a gente fala muito em dar stocks, participação de empresa. Só que isso, muitas vezes, tem um custo para a empresa muito grande, muito relevante. Só para fazer o acordo, só para fazer toda a parte jurídica, burocracia. Já é um primeiro passo. A gente falou, né, por exemplo, tem não vou dar um nome, mas tem uma neobank, né, nesses bancos digitais novos, que fez uma estrutura de stock option, só que é isso, né? Essas empresas, né, muitas delas, elas têm uma estrutura societária um pouco mais complexa, né? Gastaram, se não me engano, R$600 mil para um escritório só para estruturar um plano de stock option, né? Para os 600 mil só para o escritório de advocacia, sem contar os escritórios de contabilidade, etc. Então, assim, o custo é muito elevado. E aí, quando você quer um negócio de longo prazo e que não seja estoque, sua melhor opção é previdência. Zero porque dúvida. É isso, você investe no seu funcionário e aí você tem um combinado muito fácil com ele. É X anos que você tem que ficar na empresa e você tem acesso a esse dinheiro, né? E aí, diferente de estoque também, e aí eu consigo usar muito esse estoque como um comparativo, porque a gente tem substituído muito estoque
stock option nas empresas que a gente tem atuado. E no futuro, que é um pouco do que a gente está de visão, especialmente aqui na CNP, e acho que essa é a parte boa, né? Consigo falar com mais propriedade. Quando a gente... Maravilha, vamos fazer um plano. A gente desenhou um plano ali de 3 anos, muito equiparado. Legal, mas daqui a 3 anos, se o profissional, se o funcionário estiver alinhado com a cultura, estiver Perfeito. dentro daquilo que a gente espera para um sócio da CNP, Perfeito. ele vai poder transformar aquilo em stock option da CNP. Ele pode, e inclusive ele pode pegar o dinheiro que ele acumulou na Previdência com a CNP para eventualmente entrar com uma participação, se for o caso. A gente atende grandes escritórios de advocacia que o plano é um pouco esse. Porque ele precisa comprar a participação, né? Dependendo Sim, do tipo de estrutura societária, quando você quer virar sócio, Você compra. você compra a participação. Cada vez mais tem sido comum você comprar Em vez de do dar, que né? você dá. Pois Acho que esse é o primeiro ponto, né? Antes a gente sabe disso, a gente tinha muito, você ganhou tantos estoques, você ganhou tantos estoques. Cada vez mais, por exemplo, o próprio Nubank, ele tem uma linha de stock option que você não recebe bônus, mas você recebe stock Pois é. option. Não deixa de ser uma remuneração, por exemplo. É uma forma de você adquirir com o seu trabalho as Sim. stock options. Então a Sim. gente vê muito essa estrutura. Então, esses grandes escritórios, por exemplo, que a gente tem atendido, eles basicamente te dão um plano ali com stay de advogado júnior, pleno e sênior. E aí, quando você vai virar sócio, você precisa comprar sua participação, é o período que você acumulou esse dinheiro na stay, e aí você vai lá, pega esse dinheiro e compra a participação, né? E a stay te permite isso, criar essa carência, esse período de vesting em que a empresa consegue reter o seu talento. E diferente de estoque, que eu acho que é outro benefício da Previdência, porque a gente tem substituído tantos planos de stock option, é que Previdência tem liquidez. Maravilhoso. Né? O stock option você recebe lá. Você fica aguardando ansiosamente Você fica aguardando. e rezando que aquilo ali vai funcionar. E trabalhando pra Trabalhando funcionar. para isso. E às vezes não acontece. A gente né? já viu alguns casos que não 2020, aconteceram. 2021, 2022, que foi esse período, né, que muitas empresas, infelizmente, não conseguiram dar O liquidez para o inverno estoque. das startups. O inverno, o famoso inverno das startups. Eu acho que muitos funcionários meio que se desiludiram com stock option. Olha, eu vou ser muito transparente com você, Tsai. Você me conhece, Claro. somos amigos no PF também. Eu sou uma que, todas as vezes que eu pensei, vem pra cá, tem benefício, você vai ter direito a stock option. Esse papo aqui eu já conheço. Tô passando Já longe, tá vacinada. obrigada. Tô vacinada. Mas esse é o que acontece muito hoje com os funcionários das empresas de tecnologia. Querem contratar. E aí, assim, o fundador, né? Ele sofre para abrir mão das stocks, porque ele não quer ser diluído. Daí ele tem que pagar uma fortuna para o escritório de advocacia, para no final o funcionário não valorizar aquilo ali. Agora, previdência, ele não tem que se diluir, porque não entra no cap table. Ele não tem que pagar no escritório. Ele usa Stay. Eu sei, só assinei aqui um contratinho Stay, Zurich, Digital. Marcela. Stay, Zurich, CNP, Marcela, fechado. Foi. Né? E o funcionário ele tem liquidez. Isso é um Passado X diferencial. anos, tem o dinheiro ali. Não é uma promessa de dinheiro, tem o dinheiro ali. E que se ele quiser comprar, por exemplo, participação, Se ele quiser. ele vira naquele momento sócio da empresa. Perfeito, porque ele tem ele comprou liquidez. a participação. Perfeito. Ele pegou o dinheiro dele e aplicou Perfeito. naquele investimento. Que eu acho que é algo muito legal. Perfeito. E eu tenho uma das coisas, né? A gente fala muito na CNP sobre cultura organizacional. E um dos pontos da cultura organizacional que eu sempre reforço, Tsai, olha só, sociedade é casamento. E é casamento para resolver problemas. Não é casamento para só ser feliz. E eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente para você, empreendedor que está ouvindo a gente, que está sempre pensando assim, vou trazer para a sociedade. Gente, trazer para a sociedade é algo muito sério. O que eu acredito que quando a gente olha para um benefício como uma previdência corporativa, que eu acho que é super legal, da gente começar a ter essa educação, porque o que a gente está fazendo aqui agora, você está acostumado muito a educar quem recebe a previdência corporativa. Acho que hoje o nosso papel dentro do CNP In-House é educar o empreendedor que não conhece ainda a previdência corporativa. Pensando do ponto de vista de cultura organizacional, a gente tem uma coisa muito importante que é, muitas vezes, a gente vê
várias empresas que têm sócios desalinhados à cultura. E aí, quando você tem sócio desalinhado à cultura, a gente tem uma dificuldade muito grande, tipo, tá, como é que eu tiro esse sócio agora? O que eu faço com esse sócio agora? Para onde eu vou? O período que a gente trabalha ali dentro da Stake foi exatamente como a gente construiu aqui na CNP. O período dos 3 anos para você ter acesso a esse valor e poder, inclusive, comprar parte da CNP é o período que você está conhecendo de fato se aquela pessoa está dentro da cultura. Perfeito. Como que vocês têm trabalhado essa visão de cultura organizacional nos clientes de vocês? Se você puder aproveitar e trazer algum case, acho que pode ser super bacana para a pessoa entender. Legal. A gente toca exatamente nesse ponto, viu, Mar? A gente acredita que a previdência corporativa ele não é só mais um benefício que vai ficar ali largado na lista de benefícios que as empresas hoje parece que ficam acumulando benefício. E que no final do dia de nada adianta. Porque você vai muito mais escolher o teu líder do que a lista de benefícios. Perfeito. Você escolhe muito mais o líder, o momento, a empresa. A lista de benefícios, no final, às vezes só dá mais trabalho e mais dor de cabeça para a empresa do que dar benefício de verdade para a empresa. Que é exatamente isso. Benefício tangível. Que eu acho que a gente tem cada vez mais dificuldade de, auxílio pet, auxílio parque, auxílio pula-pula, X, né? Mas quando a gente fala de benefício tangível, porque no final do dia adulto gosta de Pix, não tem jeito, assim, sejamos claros. Quando a gente olha para esse benefício tangível, é exatamente isso. A previdência corporativa é esse benefício tangível e ele é exatamente essa coisa de você transformar um monte de benefício que o funcionário não valoriza em algo que você alinha ele a longo prazo e remunera ele de acordo, ele remunera ele bem, se ele tiver comprometido, se ele tiver alinhamento cultural. E aí isso entra muito nesse ponto, Max, que você trouxe sobre a estrutura organizacional, a cultura organizacional da empresa. Se você dá um benefício que você retém as pessoas que você acredita, que estão culturalmente alinhadas e paga elas para ficarem a longo prazo, porque elas estão alinhadas com você, isso bate diretamente no ponto da questão organizacional. Não é aquele benefício que ele vai lá, ele esquece e não liga, né? Ou que ele não vê tanto retorno. Não, é um benefício que vai entrar no bolso dele se ele estiver comprometido, se ele estiver alinhado culturalmente com a empresa. Então, assim, ele é um golaço para as empresas que querem investir em um benefício que, de fato, muda a empresa para melhor, né? Para um outro patamar. Eu sei que hoje vocês estão com grandes clientes, grandes players do mercado. Eu acho que é importante você trazer essa visão de quem são esses players que estão mudando, que estão apoiando a Stay nessa visão da previdência corporativa, da previdência do século XXI. Quem que já acredita nesse potencial? Porque eu acho que isso traz até conforto para quem está na dúvida de, tipo, será que é isso mesmo? O que é isso? E mais do que isso, uma coisa que é legal também é trazer essa visão. Você é uma pessoa que estuda muito, que pesquisa muito, que tá sempre... A gente se encontrou ano passado em Nova York, durante a Brazilian Week. Vamos novamente agora. Estaremos novamente em Nova York, na Brazilian Week. Por quê? Porque a gente tá sempre no meio dos grandes empreendedores, aprendendo e trocando. Então, acho que tem muito espaço para construir cases. Legal, né? Inclusive, uma curiosidade, né? Em maio passado, quando a gente esteve em Nova York para o Brazil Week, eu fechei alguns dos maiores clientes da Stay lá. Bacana, que bacana. Fecharemos novamente mais um grande cliente. Fecharemos mais grandes clientes nesse ano, daqui a alguns meses. Mas, então, assim, alguns clientes nossos, né, a gente tem de vários segmentos, né, uma coisa que a gente atende, obviamente, muito é empresa de tecnologia, mas uma coisa que a gente sempre se dispôs a fazer é, a gente não atende só empresa de tecnologia, né, porque previdência corporativa, ela atende todos os segmentos. Então, a gente tem desde grandes empresas brasileiras, como muitas empresas multinacionais, né, então, por exemplo, né, uma das maiores empresas de suplementos hospitalares do mundo, que é da Suécia, aqui no Brasil, são nosso cliente. Que legal. Né, o Sescom Barrier, e eu vou citar porque eles saíram no Valor Econômico junto com a gente. Que legal. Talvez ali top 2, 3 maiores escritórios de advocacia do Brasil, nosso cliente. Né, outros grandes escritórios. Escritório de advocacia como cliente, eu acho que é o maior selo de, perfeito. Estamos seguros. Seriedade. Por quê? Porque os escritórios de advocacia, eles são os primeiros a terem acordo societário. Eles sempre têm. Acho que é quase cultural do escritório de advocacia você se tornar partner.
padrão. Se eles estão apostando nisso, eu acredito que é porque tem uma segurança e tem uma visibilidade completamente diferente. Com certeza. E previdência corporativa, acho que vale ressaltar, é um produto completamente regulado pela SUSEP. Então, assim, a gente respeita todas as normas. Então, não é aquela coisa que a gente está inventando aqui um negócio que, de repente, daqui a pouco, a justiça ou a lei vai mudar. Não, é uma coisa já pacificada, já um negócio super regulado pela SUSEP. E aí, como você falou, o fato de a gente ter muitos escritórios de todos os portes, grandes e médios e pequenos, usando a Stay, é um demonstrativo de que, de fato, é um produto que, se você for lá ler norma a norma da SUSEP, tá ali já regulado, né? E aí, a gente atende vários escritórios, o Sescom é um deles, é um que a gente gosta muito, inclusive, eu acho que a CEO do Sescom, a Alessandra, ela é PhD em assunto de pessoas. Acho que é uma Alessandra, vamos trazer a Alessandra aqui para conversar sobre pessoas Não combinei com ela, mas eu acho que ela seria faz o favor de nos visitar. Ela seria uma pessoa incrível para estar aqui, ela tem uma visão muito legal. O Alexandre, que é o Managing Partner do Sescom Barrier, um outro visionário do setor, né? E aí eu não estou falando só por causa da Previdência, mas né, eles têm uma prática ali jurídica incrível, de excelência. Né? Então a gente atende muito escritório, a gente atende também essas multinacionais, como eu comentei, essa de suplementos hospitalares, das maiores, se não a maior do mundo, multinacionais também de outros países, americanos, indianos e muitas empresas brasileiras, né? Acho que outra que saiu junto com a gente no PR, então eu já fico mais confortável em divulgar, porque aí não preciso pedir, porque a autorização já foi dada. A autorização já foi dada, é a Leve Saúde. Bacana. Uma das maiores, se não me engano, a maior operadora independente de saúde do Rio de Janeiro. Né? Então, um abraço pro Ulisses, que é um dos fundadores, o Neto. Né? E, de novo, a gente tá falando de uma empresa, acho que o mais legal dos cases que você tá trazendo, Tsai, pra mim tem dois marcos muito grandes aqui. Porque como a gente olha pra cultura, eu sempre olho pelo viés de quem é o cliente que está apostando naquele produto, porque tem ligação com a cultura daquele cliente. Quando a gente olha, por exemplo, uma cultura de um escritório de advocacia, ele tem uma cultura mais tradicional, que tende a ir por um caminho mais tradicional do ponto de vista de todo mundo faz partner, vou fazer partner também para estar igual ao padrão de mercado. E quando a gente olha para uma operadora de saúde, também tem um cuidado muito forte pensando em segurança para os colaboradores. Isso é padrão. E os dois estão apostando na Stay. Eu acho que isso faz muita diferença. Perfeito. São empresas que são, né, tem uma história muito relevante. Né? São empresas que têm, como você falou, uma preocupação e uma atuação na sociedade também muito relevante. Então, não são aventureiros. Não. Né? Então, isso acho que é grande, também o que nos dá muito orgulho de construir um produto que não só as empresas de tecnologia, que são normalmente as que, né, a gente chama de early adopters, né, que abraçam produtos novos, mas empresas muito já consolidadas, né, com uma tradição e com um impacto na sociedade relevante, que abraçaram o nosso, né, produto. E aí, de novo, o nosso produto ele é basicamente um produto que já existe, né, ele existe num formato que não engaja, que não é legal para o usuário nem para a empresa. A gente pegou a regulação e falou, não, quer saber, vamos construir um produto muito melhor, muito diferente e trazer esses conceitos de fora. Né? Então, por isso que a gente tem também investidores, dos principais investidores do Brasil e dos Estados Unidos, né? Os unicórnios de previdência corporativa nos Estados Unidos, os CEOs e founders dessas empresas são todos nossos anjos. Né? Então, isso é sensacional. Então a gente é muito sério, né? Então a gente tem essa coisa de inovação, de tecnologia, mas a gente leva tudo muito a sério, né? A gente é muito profissional. E quando a gente olha para quem está por trás dessa construção, você tem esse histórico gigante que eu acho que vale, inclusive, trazer um pouquinho, porque tem uma referência muito forte, né? Se a gente pegar pelo teu histórico, você tem um histórico de trazer empresas de fora para o Brasil. Óbvio que você está mudando um pouquinho, você está trazendo um produto de fora para o Brasil, mas não deixa de ser algo que já está ali no teu background. Você já tem esse conhecimento de mercado americano, por exemplo, como é a tua primeira passagem, para mercado brasileiro. E além de você, quem mais está ali do teu lado nas trincheiras? Legal. Além de mim, né, a gente tem um time super competente, muito sênior, né? Uns queridos, Pedrão, Nicolas, meu abraço para vocês. É isso, você já conhece, inclusive, são grandes parceiros também da CNP. São
pessoas fenomenais, profissionais muito sêniores no mercado, com também um histórico muito relevante, né, no mercado brasileiro, né? Então, e aí todos nós tivemos grandes experiências pegando empresas de tecnologia no Brasil e fazendo elas acontecerem, darem certo, né, irem para frente, né? Então, eu acho que quando a gente fala da Stay, né, a gente fala muito de acessibilidade, de permitir que um produto que hoje, né, a previdência corporativa tradicional, que só é acessível se você tem 100, 200 mil colaboradores, você dá esse acesso para todo tipo de empresa, né, de todos os tamanhos, né? Eu e o Nicolas e o Caio e o Pedro, a gente tem um outro viés, né? A gente acredita muito em acesso. E aí você comentou, né, Má? Então lá atrás, quando eu ajudei a construir a Uber no Brasil, depois a 99 no Brasil, que é nada mais do que dar acesso a carro particular. Só isso, gente. Ele só ajudou a construir a 99 e a Uber. Bobagem, foi quase nada. Deu muito trabalho, né? Muito estresse, muito trabalho. A gente já falou muito sobre isso. Já falamos. Quantas vezes você já falou assim, Marcela, eu dormia, acordava e eu já não sabia em que fuso eu tava trabalhando. É isso. Era assim, foi um período muito puxado, mas valeu a pena. E aí é isso. Carro particular há 20 anos atrás era coisa de poucas pessoas. Imagina que hoje você tem um carro particular no seu celular. Você pode ir de ponto A a ponto B num carro particular sem ser bilionário, né? E assim, quando a Uber chegou no Brasil, foi algo muito difícil. A 99, a mesma coisa. Porque a gente estava falando de regulação. Como que a gente desconstrói educação, mais uma vez, o primeiro pilar. Tipo, você não precisa necessariamente estar com um táxi, é seguro, você pode confiar, que é exatamente os mesmos desafios que você passa hoje. Pois é, assim, acho que a gente tem esse lado educacional, que é um desafio que tem uma similaridade, que é a Uber e a 99 tinha esse produto que não era tão conhecido no Brasil, né? E aí na Uber, no primeiro momento, a gente trabalha muito isso, né? A diferença, eu diria, é que na Stay, ele já tem uma regulação de décadas. Na Uber 99, a gente teve que brigar pela regulação. Eu lembro. Né? Nossa, foi um processo também bem puxado, né? Que a gente passou ali muito tempo, município, União, Congresso, Justiça. Você e o Ademar debatendo, cara, as melhores histórias são essas. Nossa, era cada situação, né? Eu já recebi ameaça de morte, era uma loucura. Imagina, gente, esse Lorde, vocês não fazem ideia do que é. Felizmente, a Stay, eu não tenho isso, porque a SUSEP, nas últimas décadas, junto com o governo federal, já foi modernizando a regulação de previdência, então a gente trabalha basicamente com um regulamento debaixo do braço. Né? Na Uber 99, não. Na Uber 99 não tinha regulamento. Você estava construindo o regulamento. A gente estava construindo junto com o governo o regulamento. Né? Então, nessa parte, acho que educacional tem um pouco tem ali a similaridade. Agora, felizmente, a parte regulatória, a gente já está uma vida um pouco mais tranquila. Quando você olha para as quatro pessoas que estão mais à frente, né? Você, o Pedro, o Nicolas e o Caio. O que vocês estão construindo de cultura olhando porta dentro da Stay? Porque, querendo ou não, a gente sabe que quando a gente fala de cultura, mesmo que porta dentro, vai refletir no porta fora. O que vocês construíram de cultura, Tsai? Legal. A gente tem alguns valores, né? E aí, eu vejo no canal da CNP muito conteúdo legal sobre esse assunto, sobre cultura. Né? E a gente acredita muito que a cultura da empresa, ela é muito importante. Né? A gente sabe. E ela começa pelo exemplo, que é um pouco do que você fala também. Não adianta você colocar lá que a sua cultura é A, B, C e D, se você não pratica ela. Perfeito. E se os líderes não praticam ela. Né? E nesse aspecto, eu acho que eu, o Caio, o Nicolas e o Pedro, a gente se esforça, e a gente tem essa consciência de que a gente fala da cultura, mas a gente tem que praticar e dar o exemplo sobre a cultura, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem muito claro desde o começo. Não dá pra gente falar, né? Faça o que eu falo e não faça como eu faço. Eu falo e faço. Eu falo e faço. Né? Isso aí. Então, mesmo que isso às vezes exija alguns sacrifícios, né? Por exemplo, recentemente, a gente foi num compromisso de trabalho no Rio, e aí ficou até 1, 2 horas da manhã num compromisso de trabalho. No dia seguinte, 8 horas da manhã, né? Aí você acordei 6 e meia, para fazer uma reunião às 8, né?
E aí continuei o dia, né? Então isso é uma forma de você falar, cara, eu também. Né? Tá todo mundo junto no mesmo todo barco. mundo junto, né? Não tô pedindo pra todo mundo ter comprometimento e eu ali tô aqui no compromisso no Rio e aí quando eu tenho tempo eu vou lá e vou na praia porque eu posso. Não é assim que funciona. E a gente sabe o quanto isso é importante pra quem tá dentro de casa. Pois Você olhar e dizer assim, tá, se o founder, se a pessoa que... mas é porque ele é o dono. Não é porque ele é o dono. É porque ele é a pessoa que puxa o exemplo antes de qualquer um. Perfeito. Se a gente se permite, enquanto founder, enquanto CEO, abrir brecha pra... não, tudo bem. Acabou. Uma vez feito, já foi. Exato. Então, assim, a gente se cobra muito. E aí, a gente até... a gente fala muito entre a gente que a gente precisa se cobrar mais do que a gente até, inclusive, cobra as pessoas, né? Porque se a gente se cobra o suficiente, você não precisa cobrar o time, porque o time vai ver pelo exemplo, né? Então, assim, a gente tem muito essa coisa da cultura, por exemplo, da excelência, né? Então, contratar as melhores pessoas e executar o melhor trabalho, ponto final, né? E aí isso vem com uma que a gente chama de, né, transparência e honestidade, né? Por quê? Porque a gente acredita que a gente tem que ter um ambiente onde a gente possa, se um trabalho não está bem feito, poder falar, né? E ter uma mente leve, mesmo assim. E a gente sabe o quanto isso é difícil, né? É muito difícil, né? Então, tem que poder criticar o trabalho do seu colega, né? E isso eu aprendi muito, por exemplo, na Uber. Na Uber, você fazia uma apresentação, você saía roxo de tanto apanhar, porque batiam de tudo que era lado. E tava tudo bem? E no final da reunião, todo mundo era amigo. Amigo não, mas todo mundo tava de bem, tava... Vamos sentar e vamos continuar a vida. Exato, porque trabalho é trabalho, isso não quer dizer... Se eu falo que seu trabalho não tá bom, eu não tô dizendo que você não é bom. Eu tô falando que seu trabalho não tá bom. Isso, né? Isso é muito importante. Essa consciência faz com que a gente consiga subir ali o nível da entrega. O tempo inteiro, e isso é muito sobre ambiência, né, Tsai? Se você tá num ambiente em que as pessoas estão te cobrando mais, estão te dizendo, olha... Teu nível de entrega tem que ser isso aqui. E cobra que todos estejam, independente de CEO, de C-level, de diretor, de estagiário, que o mesmo nível de entrega, ele exista, isso facilita muito a empresa a dar próximos passos. É o alto desempenho na prática. Exatamente. Então, assim, isso não quer dizer que o nosso ambiente, como, por exemplo, eu vejo no ambiente da CNP, ambiente leve, descontraído, as pessoas dão risada, gostam uma das outras. Mas quando a gente fala do trabalho, você deixa isso do lado, separa, e se esse trabalho tá bem feito ou não tá? Não tá, o que precisa melhorar? Melhorou, próxima, vamos pra próxima, e é isso. Tá tudo bem. E aprendeu. Aprendeu, exato. Então a gente tem essa cultura muito de franqueza, né, que a gente chama. Eu falei transparência, mas é franqueza, a palavra certa, franqueza e leveza, a gente fala. Legal. Então é um ambiente leve, mas tem muita franqueza. Que não tá bom? Não tá bom. Não tem que achar ruim, porque um colega falou que o seu trabalho não tá bom, né? Então a gente trabalha muito esses aspectos culturais de excelência, né? Obsessão com o cliente, né? Então o cliente, ele tem que ser, né, a peça mais importante ali do nossa discussão, né? O ponto mais relevante da discussão, né? E aí é isso, é tudo a partir disso, né? Obsessão com o cliente, franqueza e leveza e excelência acima de tudo. Excelência tá tranquilo, excelência pra vocês, porque vocês são todos de um nível muito bacana, até mesmo de lidar, de aprender, de trocar. Eu gosto bastante das trocas que a gente tem. Legal. Pensando aqui dos desafios que vocês têm enfrentado, Tsai, quais são o principal desafio do teu ponto de vista, assim, preciso olhar hoje pra isso e como que vocês estão cuidando disso? Eu acho que talvez o grande desafio, e aí talvez até inclusive lá mais para frente a CNP possa nos ajudar com isso, é como que você escala mantendo essa cultura. Sim. Né? Porque é muito mais fácil, né, manter cultura e alinhamento quando você tem, né, ainda não tem centenas e milhares de pessoas. Né? Então, ano passado a gente cresceu mais de 10 vezes, esse ano a tendência é que a gente cresça mais 10 vezes no mínimo. A gente está mirando 30, 40, 50 vezes. E isso tem um impacto gigantesco no trabalho de como que você mantém a excelência, né, a cultura, a obsessão pelo cliente, a franqueza, né,
né? Como que você consegue falar as coisas sem pisar em ovos, né? Que é algo muito difícil, muito principalmente no difícil, Brasil, muito que é um difícil. ambiente extremamente político. Perfeito. Que você tem que cuidar com o que você falou. Gente, não tá bom. E tá tudo bem. Vambora. A pergunta não tem que ser, meu Deus, não tá bom. A pergunta tem que ser, o que eu preciso fazer pra melhorar? Uhum. E aí acho que o mais importante quando tem, e aí nesse ponto, Má, é assim, se não tá bom, que bom que você sabe que a outra pessoa vai falar que não tá bom. Né? Significa que você ainda tá apostando e acreditando. Pois é, né? O pior seria se não tá bom e você não sabe se a pessoa tá achando bom ou não. E você vive naquela dúvida, naquela ansiedade de sempre estar tendo que adivinhar se o que você fez agradou ou não, porque ninguém vai ter coragem de te falar que não tá bom. A gente tem muito isso dentro da CNP, né? Legal, você percebe que e é uma coisa, pra mim, pelo menos do meu ponto de vista, que é super bacana nas nossas interações. E o Pedro, ele tem sido um grande parceiro nosso. Legal. Toda vez que a gente faz um evento, a primeira coisa do dia seguinte é sempre dizer, me dá o feedback. A gente sabe que isso aqui pode melhorar, me diz o que mais pode melhorar. E vocês fazem isso porta dentro e porta fora. Todas as vezes o Pedro trouxe, isso aqui foi muito bom, mas isso aqui a gente pode melhorar, isso aqui a gente vai te ajudar a melhorar. Essa troca é super legal, porque fala, tudo que você tá trazendo como cultura de vocês porta dentro, é tão forte que vai também porta fora. Tenho certeza que os próprios teus clientes hoje devem ver isso no dia a dia com vocês. Certeza. Eu que sou parceira, né, e cliente também, vejo isso no dia a dia, é uma cultura tão fortalecida que transborda. Legal que a gente consegue transparecer, adorei o feedback, mas e é um pouco disso. Quando a gente olha, para quem hoje tá na Stay, a gente olha aquela pessoa né, numa visão de que ela vai ficar anos e anos com a Stay, e se não a vida inteira profissional, se for o caso, se ela quiser, né? Então se esse é o combinado, por que não dar feedbacks? E por que não ser transparente? Porque a pessoa vai se desenvolver. Porque a pessoa vai se desenvolver. Isso é importante eu sempre trago isso, né? Quando as pessoas falam sobre feedback, eu falo assim, gente, se você tá recebendo um feedback e é um feedback duro, olhe pelo lado positivo. Você tá tendo a oportunidade. Um dos valores na CNP é crescer dói. Exatamente por isso. Não vem com o meio do caminho, poxa, pegue leve, nem eu nem você, sabe? Crescemos, nos desenvolvendo com um líder que pegava leve. Pois é. A gente sabe que a gente só cresceu com um líder que dava porrada na gente, que a gente olhava e dizia assim, saí roxo de tanto apanhar, a gente se prepara mais, a gente se pensa melhor, né? E é bem isso, Má. Por exemplo, quando a gente fala internamente, a gente quer fazer essa parceria com você, com a CNP, pelos próximos muitos anos. Então, assim, se é pra fazer... Porque se fosse o contrário, falar, não gostamos e tal, vamos encerrar daqui a pouco. Aí você vai deixando. Aí a gente deixa, né? Agora, a gente vê um valor absurdo na nossa parceria, né? Acho que você perguntar pro Pedro... né? A gente é suspeito um do outro. Ele vai te falar... Super troca. Assim, a CNP foi a gente fala que pro ano de 2025 foi um grande achado pra gente. Muito feliz. Né? Muito foi feliz. muito legal ter Muito feito essa feliz. parceria com vocês. E a gente quer fazer com que essa parceria seja de anos e anos e anos. Então, o que é um feedback de vocês pra nós ou de nós pra vocês? Tem que ter. Tem que ter. Se não tiver, é que tá errado. Exato. Sai, eu podia ficar aqui horas. Primeiro que eu tô aprendendo muito sobre um mercado que, querendo, por mais que eu tenha me aprofundado e entendido para contratar a Stay pra CNP, eu sempre aprendo toda vez que eu ouço você, o Pedro, o Nicolas, o Gabriel, recentemente, que eu conheci também. Legal. Então eu tenho aprendido bastante. Então ficaria aqui horas. Mas, infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Mas pra gente encerrar, eu tenho 3 perguntas que é padrão no CNP In-House. Claro. Primeira delas. Cultura pra você em uma palavra. Exemplo. Por quê? Eu acho que é isso, né? Acho que, basicamente, se você fala só da boca pra fora e você não pratica, inclusive o nome da CNP, Cultura na Prática, é porque se você não dá o exemplo, você pode falar qualquer coisa, né? Falar até papagaio fala, né? Agora, ir lá e fazer, né? Dar o exemplo é o que eu acho que faz a cultura fazer sentido ou não. Então, eu acho que nada mais, pra mim, reflete a cultura do que dar o exemplo. Então, acho que exemplo é a palavra que define cultura.
quando você olha para o ambiente, especialmente o brasileiro, né? Porque o nosso público é de empreendedores ou de profissionais que estão ali na iminência de empreender, quer aprender e ganhar consistência através das informações que a gente passa aqui no CNP House. Quem é o empreendedor brasileiro que para você hoje é referência em cultura organizacional? Essa é uma ótima pergunta, Mar. A gente tem muitas pessoas, né, que eu acho que cabem nessa categoria. Tenho, né, acho que o prazer de ter muitos deles, né, como clientes, mentores, parceiros. Eu acho que talvez o Diego Barreto hoje, que assumiu... O CEO do iFood, eu conheci, ele é incrível. Ele é muito legal, inclusive um abraço pro Diego, quando ele ouviu esse podcast, eu conheci ele quando ele era CFO do iFood. Ele é incrível, eu conheci ele também como CFO do iFood. E ele assumiu, né, de um ano pra cá, Diego, essa fica aí o convite pra você sentar aqui na cadeira do CNP House, você vai ter muita história boa pra contar, eu não tenho dúvida disso. Eu vou mandar pra ele. Manda pra ele. O Reels, né, quando a gente tiver esse material, né, mas o Diego acho que é esse cara muito, muito bom. Quem mais? Eu posso, assim, ter uma lista de gente muito, né, muito grande. Diferenciada, muito né? diferenciada. Eu acho que dentre os meus investidores, né, tem grandes famílias e, né, pessoas muito relevantes que construíram o Brasil nas últimas décadas. Mas eu prefiro, se eu tiver que listar, eu tenho que listar todos. Não, melhor não. Senão eu vou parecer que eu tô escolhendo um ou outro. Isso não vai ser legal. A gente já conhece essa história. Lembra da época que a gente falava, gente, vamos fazer o seguinte, não vamos citar ninguém. Pra não ter que... Era a nossa regrinha de trabalho. Não vamos citar ninguém, porque se a gente citar, vai dar problema. Boa. Última pergunta pra gente fechar. Aquele empreendedor que ainda não entendeu a importância de cultura organizacional, ou aquela pessoa que tá começando a empreender e precisa de uma dica valiosa sobre cultura. Que dica você daria, Tsai? Eu acho que a cultura, Má, ela é um pouco... Tem uma frase que é: você espera o melhor, mas se prepara para o pior, né? E acho que quando a gente pensa em cultura e cultura organizacional, é um pouco nesse viés. Muitas pessoas, muitos empreendedores, empresários que começaram e começam empresas, eles são muito otimistas. E empresário tem que ser otimista no Brasil, né? Precisa. Porque para dar certo no Brasil, você tem que ser otimista. Senão você nem começa a empreender você nem no começa, Brasil. Você nem começa. Dica é essa. Exato. Se você não for otimista, nem começa porque é duro. Mas é isso. Quando você pensa em cultura, a cultura não pode só refletir quando a empresa vai com certeza dar certo. Porque a empresa não é toda hora dando certo. A hora parece estar dando certo, aí depois dá uma baixada, depois volta, né? Felizmente, na Stay, a gente tem tido uma trajetória muito consistente, mas eu falo toda hora pro time, né? Isso não é o que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos. Né? Essa coisa de todo ano crescer pra caramba, tudo dar certo, não é o que acontece ano após ano. Vem batalhas pela frente. Vem batalhas pela frente. E se só cultura só te prepara, ou só fala de coisas boas, fala da parte boa, e quando dá ruim? E quando dá errado? E quando as batalhas difíceis aparecem? A sua cultura, ela também te dá sustentação? E eu te diria que boa parte das empresas que eu conheço, a cultura ela só foca na parte bonita da trajetória, no oba-oba, na parte que tudo dá certo. Mas e quando dá errado? A sua cultura, ela também consegue fazer a sua empresa ficar em pé, né? Excelente. Então reflexão. esse acho que para mim é a principal dica. Maravilhoso. Tsai, muito obrigada. Obrigada pela aula de educação financeira. Obrigada pela aula sobre previdência corporativa e obrigada pela aula sobre cultura organizacional e times fortes, que eu acho que é exatamente isso que você trouxe pra gente aqui. Deixa as redes da Stay, as suas redes, onde o pessoal te encontra, por favor. Boa. E, Má, foi um prazer. Né? Te ver sempre é um prazer. Essa parceria já de longo prazo. Longo prazo. Quem quer saber de cultura, acho que CNP talvez seja a melhor página para seguir aí nas redes. Eu vou deixar as redes da Stay, seja.stay, é a nossa página no Instagram. A Stay também está no LinkedIn. Tá mesmo. E tem várias dicas sobre remuneração de longo, de médio, de longo prazo. Um e-book incrível, inclusive. Legal. Busca lá. A gente fez uma collab CNP Stay com esse e-book valiosíssimo. Legal. Então acho que vale a pena seguir, porque tem todas essas dicas. Se você está pensando em construir um pacote de compensation que seja estratégico e que te deixe confortável a longo prazo,
A Stay é o melhor produto e todas as dicas estão lá. Não seja.stay no Instagram e na Stay, né, no LinkedIn. Muito obrigada. Obrigada a você que está em casa ouvindo a gente. Eu tenho certeza que você adorou esse podcast porque teve muito aprendizado. E mais do que isso, te espero na próxima terça, às 6 horas em ponto, para a gente garantir aquele podcast, aquele treino e muito aprendizado. Até a próxima.